Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Lingard tem visto emitido e fica perto de estrear. Diretoria do Corinthians entende que precisa vender Yuri Alberto até o meio do ano. E também procura um bom negócio para negociar Pedro Raul. Vamos acompanhar aí. Agora vamos começar o nosso giro de repórteres com o Marcelo Bazejo, no Parque São Jorge. Bazejo, o torcedor do Corinthians está questionando quando o Lingard vai estar pronto para estrear pelo Timão. Já tem uma data? Vamos lá, Michele. Ainda não tem uma data confirmada, definida, mas tem boa notícia porque o visto de trabalho do inglês Jesse Lingard foi emitido e com isso ele poderá ser, enfim, regularizado, terá o seu nome publicado no boletim informativo diário da CBF. A expectativa no Corinthians é que o nome de Jesse Lingard saia no bid até, no máximo, sexta-feira. Mas se isso não acontecer, no mais tardar, no início da semana que vem, Jesse Lingard já estará no bid e com isso poderá então ficar à disposição do técnico Dorival Júnior para a partida contra o Fluminense dia 1 de abril no Maracanã. A gente lembra que Jesse Lingard vem se limitando a treinamentos no CT Dr. Joaquim Grava há quase um mês. Ele não atua desde o início de dezembro, ele estava jogando no futebol sul-coreano, então Jesse Lingard vai começar aí a sua trajetória no Corinthians numa situação um pouco mais privilegiada que seus companheiros que não tiveram esse tempo aí de quase um mês de pré-temporada para se recondicionar fisicamente. Agora a gente tem que aguardar para saber se Lingard vai conseguir dar o mesmo retorno dentro de campo que Memphis Depay vem dando desde sua chegada no Parque São Jorge, viu, amigos? E eu queria entender de vocês qual a expectativa em relação a Jesse Lingard no Corinthians. Ele é um jogador que vai chegar e vai ser titular. Ele vai. O que ele vai mudar no jogo do Corinthians, pelo que vocês conhecem do atleta? Olha, Paulo, eu tenho para mim que a gente vai ter que agora esperar um pouquinho para assistir. Porque ele veio para jogar no futebol brasileiro pela primeira vez, não conhece o futebol brasileiro, não tem essa adaptação, não conhece este elenco do Corinthians. Estava jogando num futebol completamente diferente, que é o futebol da Coreia do Sul. Ele não tem problema físico, né? Ele fez 41 jogos em 2025, parou de jogar só em 10 de dezembro, fez pré-temporada, então a questão dele não é física. É uma questão de adaptação. E adaptação, cara, é muito complicado, né, Paulo? Porque é muito de jogador para jogador. Isso aí tem que esperar para ver. Você sabe que eu fico muito feliz com toda essa documentação chegando atrasada, chegando depois. Por quê? Porque dá tempo do jogador entender um pouco que é Brasil. Porque se colocasse ele na semana que ele chegou, se a documentação tivesse na semana, iam colocar ele para jogar. E aí, aí joga contra um Curitiba, joga contra do jeito que jogaram aí, queima o jogador. Então hoje ele tem uma condição melhor, ele começa a se entrosar melhor com os jogadores, se climatizando no Brasil, que não é fácil. Então eu creio que tem tudo aí para ser um grande jogador. Agora, um jogador como ele chega, amigo, Sim. tem que chegar como titular. Ah, é? Tem que chegar como titular. Não Mas sei. quem sai pra ele entrar? Não sei. Agora o Memphis já não vai jogar. Então, pelo o Memphis vai ficar um bom tempo fora o aí. Lingard sempre jogou como um jogador mais aberto, mais de beirada. Sim. Hoje ele não tem a velocidade que ele já teve em um dia, Então, né? mas aí, por exemplo, em vez de você colocar o André do lado esquerdo para compor lá, você traz o André pro meio e coloca o Lingard lá. Exato. Mas então, nesse momento eu acho que ele vai ser utilizado na função do Memphis. Entendeu? Então é um jogador hoje que tem que chamar responsabilidade, até por causa da idade. Pelo nome, pelos times que passou, precisa chamar responsabilidade, precisa ser titular. Mas eu vou te falar uma coisa, eu estou muito mais ansioso pelo retorno do Caio César. O Caio César, eu acho que é um jogador que pode fazer a diferença nesse elenco do Corinthians e tem mostrado isso nos poucos minutos que ele conseguiu atuar no Timão. Então, vamos esperar também. Sabe por quê? O Caio César é um jogador de velocidade, de profundidade, e Lingard, Memphis, enfim, nenhum outro jogador do elenco do Corinthians tem essa característica de velocidade. Então, o maior problema de jogador de velocidade são contusões. Exato. E se esse jogador não tiver bem, mas bem mesmo, não aguenta. Ele entrou bem na final da Supercopa, se machucou. Entrou bem na Vila Belmiro,
deu passe pro gol do Memphis, inclusive, e se machucou de novo. E tem que ser franco com o treinador. Dá, não dá. Você viu o que o Dorival falou? O Dorival falou. Se ele falasse pra mim, eu não ia colocar pra continuar o jogo. Quis ajudar, mas faltou um pouquinho. Você falou que tá ansioso pelo Caio César, né? E eu ansiosa pra ver o Paulinho. E o Paulinho no Palmeiras, né? Como é que será que ele vai? Bom, vamos voltar com o Marcelo Bazege lá no Parque São Jorge. Agora a gente quer saber o seguinte, Bazege, como é que vai ser conduzida a recuperação do Memphis Depay? Eu não entendi. Ele vai fazer tratamento aqui ou na Holanda? Porque ele foi para a Holanda, né? É isso, Michele. O Memphis Depay já está em Amsterdã, já está na Holanda. Hoje ele fez alguns registros nas redes sociais em relação à sua recuperação, a fisioterapia, que já começou. Hoje ele passou por uma acupuntura com eletroestimulação, que serve para reduzir as dores e relaxar a musculatura. Eu conversei ao longo da tarde com alguns ortopedistas e também com fisioterapeutas para saber mais detalhes da lesão do Memphis Depay, que sofreu um estiramento de grau 2 no músculo anterior da coxa direita, e o que me passaram bate também com a nossa apuração prévia. Tempo mínimo de recuperação, 4 semanas. De 4 a 6 semanas varia de jogador para jogador. Se ele tivesse sofrido uma ruptura no músculo, esse período seria maior, e aí Memphis Depay correria o risco de até mesmo não jogar mais pelo Corinthians antes da Copa do Mundo, que é o seu principal objetivo no curto prazo. Ele foi cortado da seleção holandesa, mas ainda assim viajou para ser acompanhado de perto pelos profissionais de saúde da Federação de Futebol do país, e aí fica a dúvida de quando o técnico Dorival Júnior poderá contar com ele novamente. Fato é que para as primeiras partidas pós-data FIFA, ele é desfalque confirmado, viu, amigos? Ô Paulo, eu entendo ele ir para a Holanda, afinal de contas ele quer muito disputar a Copa do Mundo, mas o certo seria ele se tratar no Corinthians? Mas, e aí, a prioridade dele não é a seleção? O certo seria ele ficar no Brasil, até porque ele já sabia que ele não ia jogar. Então ele foi para a Holanda fazer a visita lá para os amigos e mas tal. Não é só visita, há uma desconfiança. O Memphis Depay, ele há uma desconfiança. Você falou com ele? Não propriamente com ele, mas tenho informações sobre isso. Há uma desconfiança, o Memphis Depay, ele tem alguns médicos de confiança dele na Holanda. Todo mundo tem. Se a gente tem, imagina ele. Exato, e assim, há uma intenção dele de fazer todo o tratamento com esses médicos de confiança na Holanda. Nesse período de data FIFA, ele tem essa prerrogativa, o Corinthians é obrigado a liberar. Após o período da data FIFA, em tese, ele tem que retornar. A gente vai ter que aguardar para ver se ele vai fazer algum pedido para continuar na Holanda e retornar só quando estiver apto a entrar em campo. Você me desculpe, mas hoje os melhores médicos estão no Brasil. Há muito tempo já. Né? Então não tem essa desculpa de falar que estão lá. Não. E outra mas coisa, recentemente o Galo fez isso, viu? Por que o Yuri Alberto se recupera rápido? Porque cada um é cada um. Cada um tem uma cabeça, filho. Também. Porque cada um tem uma cabeça. O cara precisa o quê? Do corpo. O que ele precisa fazer? Evitar o máximo de ficar andando pra lá, viajando pra lá. Você não vê Yuri Alberto nas redes sociais, pra lá, pra cá. Tem jogador, cara, que infelizmente o cara não sabe se cuidar. Então, uma lesão dessa eu já tive várias vezes. Essa daí? Várias vezes. Então, se você não tem um tempo de descanso, não parar... Na Holanda. Você não... Então, uma viagem dessa aí já é um desgaste, mas vai pra lá... Classe, Paulo, vai deitadinho. O problema não é a viagem, o problema na verdade é a estadia. O problema na verdade... Você acha que... Você não entendeu, Michele? O Paulo vai na primeira classe, Michele, o Memphis vai. você não entendeu. O problema não é a viagem. É o quê? O problema é a estadia. A estadia vai fazer feliz. Você viu a maca que ele tava lá? Não foi? Era uma maca assim, bem de um local assim, tranquilo. Que maca? Que ele tava lá deitado. Lá, aquela ali, ó. Devia ser um lugar, olha lá, um sofazinho do lado. Eu não enxergo, tá tudo preto e branco. Um sofazinho do lado. Mas olha, Peraí, eu vou ter que ir lá, não desculpa. é algo incomum nem neste elenco. O Garro fez esse pedido. O que é? Uma boate? Eu não tô enxergando? O que tem a maca, Paulo? Um sofá na casa dele. Sofazinho, O Garro fez boa, recentemente, também pediu e fez um tratamento também fora do Brasil, com médicos de confiança. Não é algo, resolveu nada. Não é algo incomum no futebol. E o Memphis está muito preocupado com isso. Gente, é uma coxa tomando choquinho. Que a gente toma o choquinho quando precisa fisioterapia. Fiz eu já hoje, tomei. Inclusive. Hoje eu tomei Você fez choquinho uma vez. Quando eu torci meu pé, fiz choquinho. Entendeu? Passa aquele negocinho lá.
Pode fazer aqui, vamos gelzinho, de boa. Vai ver a família, mãe, vó, tia. Vai sim. A ex-namorada da escola. A questão é como ele vai voltar, porque tem convocação para a Copa do Mundo em maio e vamos ver, será que o Memphis será que ele vai se arriscar? Não vai se arriscar. O Corinthians está devendo um monte para ele. Mas é um jogador que, se não se cuidar 6 semanas, é muito tempo. Ele vai se cuidar. É muito tempo. Vai se cuidar. Se não Seleção se cuidar, brasileira, é ruim hein? isso. Vamos falar de seleção brasileira? Comandada. Vamos fechar o nosso giro de repórteres. Bazégio, vamos falar agora sobre as movimentações do Corinthians no mercado da bola? Quer dizer que a gente pode ter novidades no ataque do Timão? Opa! Olha, Michele, difícil, mas não impossível. A janela de transferências já fechou, mas ainda assim há uma janela chamada de janela de exceção, que permite que os clubes contratem jogadores que disputaram os estaduais ou jogadores livres no mercado. O técnico Dorival Júnior vem pedindo mais reforços, acredita que o elenco ainda precisa aí de mais nomes. O Dorival Júnior está preocupado com esse calendário super apertado, são muitas competições, e o Corinthians não jogou a toalha em relação a Arthur Cabral, do Botafogo, inclusive está disposto a oferecer incluir Pedro Raul na composição do negócio para ter Arthur Cabral. Mas como essa janela fecha já na sexta-feira, dificilmente o clube terá tempo hábil para selar essa contratação, viu, Michele? Obrigada, Bazégio. Diga, Salazar. Perfeito. Difícil, mas não impossível. Tem até sexta-feira. Os dois vêm de temporadas ruins, né? O retrospecto dos dois é um retrospecto ruim. A questão é entender se vale a pena, porque o Botafogo, além, mesmo que envolva o Pedro Raul, o Botafogo quer uma grana. E o Corinthians não está disposto a desembolsar nada. Está querendo só de graça ou trocar jogador. E aí, você acha que vai trocar o Pedro Raul sem uma grana? O Pedro Raul. O Jadson Pato. Mas Pedro Raul. Lembra? Desculpa. O Jadson Pato. O Pedro Raul nem o Ceará. Nunca aconteceu isso no futebol? De repente o Ceará, que é faz um negócio. 3 clubes já procuraram o Corinthians, o Ceará foi um deles, para levar o Pedro Raul. Vai lá e com o dinheiro que vender pro Ceará. Mas não vai vender, quer por empréstimo. Mas até por isso que seria melhor. Você trocaria pelo Arthur Cabral ou não? empresário. Você trocaria pelo Arthur Cabral? Rápido. Mas o Arthur Cabral também tá mal lá. Não, mas pro Pedro Raul não dá mais. Só tem até sexta-feira, não dá tempo, eu O acho. Corinthians ele não tem mais, a cabeça dele não tá mais funcionando. Só uma última informação, a Agência Nacional de Regulamentação de Sustentabilidade no Futebol está investigando aquilo que nós citamos aqui no caso Do do envolvimento Vasco, do da Lamáquia. família da Leila com o Vasco. Foi tudo em família, né? Tudo em família. Pessoal, Gente, Lázaro, a gente estava falando aqui do Memphis, né? E também do Lingard, que já tem um CPF, deu aí, né? Mais um passo importante para finalmente ser inscrito e poder jogar. Isso, agora fica por conta da burocracia, Luísa. Ele chegou já dizendo que estava preparado. A percepção do Corinthians é que ele precisaria de um tempo de trabalho. O último jogo dele, oficial, lá na Coreia do Sul, foi no dia 30 de novembro. Então ele está um tempinho sem jogar, mas ele se sente preparado e pronto. O que eu conversei com algumas pessoas do Corinthians é que ele chegou numa condição física e até de entendimento e compreensão técnica melhor que ele. Então a tendência é que o processo dele de transição para o campo para poder jogar fosse mais rápido do que o do Zaccaria Labiá. Então, agora vão ter esses 10 dias, né, 11 dias do período de datas FIFA. Vai ser o período justamente para que a tendência que ele encerre esse período de adaptação dele e já consiga, já nos próximos jogos, muito possivelmente já no primeiro jogo, pós-retorno, pós-data FIFA, que é contra o Fluminense, fora de casa, ele já fica à disposição. Ainda não é certeza, é bem verdade, mas a tendência é que isso ocorra principalmente com a ausência do Memphis, né? Ontem o nosso parceiro Samir Carvalho trouxe que ele tem treinado, e eu confirmei isso, ele tem treinado ali na posição do Memphis com características semelhantes, né? Ser um atacante que cai ali do meio para o lado esquerdo. Então, essa é a ideia, nesse momento, do Dorival Júnior para o Jesse Lingard. Pois é, Lázaro, e outro assunto que está aí também pipocando no Corinthians é a questão do Pedro Raul, né? Porque é um jogador muito caro, que já foi cara a contratação dele lá atrás, né? Mas, gente, eu fui andando pra cá, PVC chegou, agora pode colocar em mim aqui de novo quando eu vou falando com o Lázaro. Porque foi uma contratação muito cara pelo valor dela, o salário também é bem alto. E aí tem os clubes interessados, porque ele não vem sendo tão utilizado. Tanto que quando o Yuri se machuca, ele usa Guinegão, ele usa Caio César, ele usa outros jogadores, Vitinho também. E o Pedro Raul vai ficando aí lá atrás, nessa fila, né? Só que o Dorival também não quer ficar sem muitas peças, porque agora ele perdeu o Memphis, por exemplo, então ele não tem aquele elenco tão vasto. É um impasse. Como é que está resolvendo essa questão, Lázaro?
O Pedro Raul interessa alguns times, Vitória, Chapecoense e Remo são os 3 times que manifestaram interesse pelo Pedro Raul, todos por empréstimo. Inclusive uma apuração que há pouco feita em parceria com o Igor Siqueira, é que o Vitória entende que é um jogador caro, então o Vitória praticamente já se retirou de uma possibilidade de contratação por empréstimo do Pedro Raul. Era o time que inclusive estava mais, que foi o primeiro a chegar, porque ele já tinha feito negócio com o Corinthians em relação ao Kaká. Só que ele já está pagando o salário do Kaká, para pagar também do Pedro Raul ficaria um pouco puxado para o Vitória. E o Corinthians não quer liberar o jogador sem enxugar a folha salarial, justamente para tentar trazer um outro jogador. Por exemplo, a vinda do Arthur Cabral estaria, por exemplo, condicionada a uma saída do Pedro Raul, porque o Arthur Cabral corresponderia ali um aumento, um acréscimo de R$1.200.000 na folha salarial, R$1.200.000 por mês, só que quando se sai um Pedro Raul, também alivia 800, então o acréscimo não seria tão grande, porque o Botafogo não abre mão de liberar, aceita liberar, mas não abre mão que essa liberação seja com o clube que receba o Arthur Cabral, pagando integralmente os salários. E o Corinthians pensa a mesma coisa do Pedro Raul. Pedro Raul é um jogador negociável? É um jogador negociável, mas com o time interessado pagando a parte integral do salário. E para esses clubes que não têm ali a entrada financeira que o Corinthians tem, que é o caso dos clubes que manifestaram interesse, Vitória, Chapecoense, Remo, é um salário alto, é um salário que beira a casa dos R$800.000 por mês. No ano passado, o Pedro Raul foi emprestado ao Ceará e o Ceará pagava de 55% do salário, o Corinthians se manteve pagando 45% do salário. E hoje o Dorival, né, o que eu escutei de algumas pessoas do Corinthians, é que qualquer liberação passaria pelo aval do Dorival. O Dorival hoje não entende o Pedro Raul como uma peça imprescindível, mas entende ele como uma peça. E como o Dorival ainda vê o elenco do Corinthians como um elenco curto, cobertor curto, então existe ali um receio de liberar um atleta, mesmo ele não sendo imprescindível. Quanto ganha o Arthur Cabral, você falou? Porque passaram era mais de 1 milhão, na casa de 1.200.000 mais ou menos. E por que vai pagar 1.200.000 pro Pedro Raul? É igual, o jogador é igual. Não, mas é que não paga 1.200 pro Pedro. Entendi. Os dois, eles são um clone. Você vai vender o Pedro Raul e vai contratar um clone do Pedro Raul. E aí, às vezes Perdão, pode ir lá. Não, por favor, Fabiola. Não, é que às vezes você mexe nas peças e dá certo, né? Às vezes um jogador eu concordo que eles são bem parecidos, mas às vezes você troca uma peça ali, muda de ambiente e funciona. Mas PVC, você estava falando, né, Lázaro? Vamos terminar de te ouvir. Se você estava esperando um bom... Em termos técnicos, o que a comissão técnica do Corinthians entende? O clube não tem e o mercado também não apresenta jogadores com as valências que o Yuri Alberto tem. Ainda assim, desde o ano passado, o Arthur Cabral, mesmo tendo as características diferentes do Yuri Alberto, é visto como um jogador ideal para compor o espaço, as lacunas do Yuri Alberto, principalmente imaginando uma saída do jogador a qualquer momento. O Corinthians hoje trabalha com o Yuri Alberto como um jogador até o meio do ano. Dificilmente o Corinthians vai segurar o Yuri Alberto até no segundo semestre. Hoje, quem briga por uma permanência, abraço muito forte do Yuri Alberto, é a comissão técnica, é o Dorival Júnior. Mas a diretoria entende que o Yuri Alberto precisa sair do meio do ano. Então precisa se ter uma lacuna já, um jogador. O Arthur Cabral não tem essas características, mas é muito bem avaliado pelo departamento de scout desde o ano passado. Então isso talvez justifique, mas as características realmente são diferentes e o Dorival Júnior não está procurando um jogador fixo de área, porque o estilo de jogo do Corinthians hoje não permite. Ele quer jogador velozes de lado de campo e um atacante que ataca espaço como o Yuri Alberto ataca. E não tem encontrado esses jogadores no mercado, pelo menos não dentro da situação financeira que o Corinthians está, a custo zero. Mas vamos só um parênteses. O Dorival foi bem respeitoso com o Pedro Raul. Inclusive, recentemente deu uma entrevista dizendo que ele está trabalhando, ele está se dedicando, ele faz parte do grupo. Ele tem sido muito respeitoso com o Pedro Raul. Eu vou ser um pouco menos respeitoso, não com o Pedro Raul, mas a comissão técnica do Corinthians tem muito apreço. Desculpa, não. Muito apreço pelo Arthur Cabral. Um pouco menos respeitoso. Não com o Pedro, não com quem que você não vai ter respeito.
com o Arthur Cabral. Cadê a Porque assim, Tami? cara, PVC, Arthur Cabral, que PVC você não detona esteja Pedro Raul. Não, é Arthur Cabral. Não esteja assistindo esse programa, porque o PVC não vai ter respeito Não contigo. tem respeito. O Lázaro acabou de falar que a comissão técnica avalia muito bem o Arthur Cabral. A torcida do Você Botafogo... não avalia tão bem assim, Não, é isso? a torcida do Botafogo, a torcida do Benfica, a torcida do Palmeiras não avaliam. Ninguém avalia. Essas multidões, a torcida do Botafogo, a torcida do Palmeiras, a torcida do Benfica não avaliam. E você, PVC? Eu acho que o jogador é muito parecido com o Pedro Raul para jogar num time que tem hoje uma dependência de um jogador atacante que se movimenta muito. E que você vai perder o Yuri Alberto no meio do ano, provavelmente. Vai perder o Yuri Alberto, o André, o Bidon e o Memphis. Né? O Corinthians está dizendo que vai tentar renovar o Memphis. Ok, mas estamos falando de um clube que precisa vender jogadores e que no meio do ano cogita vender o Yuri Alberto, o Bidon, o André e o Memphis. Sim, são 4 fundamentais. E aí você vai ter um time que vai ser completamente diferente para jogar para o centroavante. Ok, mas não é como o Dorival Júnior costuma montar o time. Nem com o Caleri era assim. E eu fico pensando, você perguntar pro torcedor, e aí, vai trocar o Yuri Alberto pelo Arthur Cabral? Eu acho que a chiadeira vai ser gigante. Assim, mas se você perguntar pra torcida do Corinthians, vai trocar o Pedro Raul pelo Arthur Cabral, eu acho que quer. Ah, e topa. Não, mas aí é de graça. Que quer. Mas eles são muito parecidos. Sim, mas é que eu te falei, PVC, assim, minha opinião, tá? Eu acho que às vezes você muda o jogador de ambiente, de clube, às vezes a coisa vai, flui, né? É só um O Pedro sim. Raul no Goiás, você mudou de ambiente pro Vasco, Botafogo, Corinthians, não. Se você pegar o Pedro Raul e colocar no Remo, ele vai jogar pra caramba. No Ceará, né? No Ceará, exatamente. Jogou bem no Ceará. Jogou bem no Ceará, jogou bem no Goiás. O Pedro Raul, ele não conseguiu jogar em times que precisam de um ataque mais móvel. Como é o caso do Corinthians. Não se trata de falta de qualidade do jogador, nem do Pedro Raul, nem do Arthur Cabral. A característica do time é outra. A gente não falou que o Corinthians vai ter que se reinventar no segundo semestre? Mas com o Dorival Júnior, ele vai querer jogadores de mobilidade. Por isso que joga o Vitinho e não joga o Pedro Raul. E o Arthur Cabral já tinha perdido espaço, inclusive, no Botafogo, né? Tava usando o jogador Matheus Martins ali, que nem centroavante porque o Anselmi, que já saiu, inclusive, não estava confiando Ele no é banco, Arthur Cabral. né? O Arthur Cabral hoje é banco do Mesmo Botafogo. quando o time precisava ali fazer gols, né, na Libertadores e tal, não era a opção dele. Então estava bem embaixo ali, tá embaixo no Botafogo. Lu, até tem esse ponto que você falou da saída do Martim Anselmi. Porque o staff do Arthur Cabral, um dos motivos que entendia que seria importante a mudança de ares e via o Corinthians como um bom lugar, era justamente essa baixa utilização do Arthur Cabral pelo Martim Anselmi. E o Botafogo também não estava fazendo grande questão de segurar por dois motivos. Pela baixa minutagem e principalmente pelo salário elevado no momento financeiro delicado do Botafogo. E em relação ao Pedro Raul, a percepção que a comissão técnica do Corinthians tem realmente demos menos tempo que ele gostaria de ter ou poderia ter no Corinthians. Mas a avaliação da comissão, todas as vezes que o Pedro Raul teve chances entrando no decorrer das partidas e até algumas vezes começando, foi negativa. O Pedro Raul não apresenta, o Pedro Raul não mostrou por onde quando teve oportunidades. Por isso ele não tem tido mais oportunidades. Tem um comentário aqui do nosso chat que vocês fazem o programa com a gente. Esse programa é democrático, que o Sérgio Luiz está me cornetando aqui. Ô, âncora, para de provocar crise institucional onde não existe. O Corinthians? Tava falando aqui do Memphis, que eu falei que o Memphis estava insatisfeito com o departamento médico, a preparação física. É nossa apuração aqui. Mas, ô Sérgio, não sou eu quem cria a crise do Corinthians, é o próprio Corinthians. Né, Lázaro? Eu pensei que você ia falar que fosse eu. Eu ia falar. Eu pensei que você ia falar que fosse eu que queria a crise. É o Lázaro, tadinho. Olha que você já teve alguma participação aí, hein, Lázaro? Brincadeira. Ele sabe que já. Algumas. Ele já criou umas tretas ali no Corinthians, mas sempre pensando em prol do clube, tá, gente? No trabalho de apuração e de fiscalização, que Fábio Lázaro faz muito bem. Mas como não sou eu... Memphis Depay viajou para a Holanda na noite da última segunda-feira e já iniciou tratamento para sua lesão muscular de grau 2 na coxa direita. O atacante do Corinthians registrou uma das etapas da recuperação nas redes sociais nesta quarta-feira e também deixou um breve recado para a torcida. Estarei de volta em breve. Cortado dos amistosos da seleção holandesa durante a data FIFA, Memphis deve desfalcar o Corinthians por aproximadamente 4 semanas, incluindo os 2 primeiros jogos da equipe na Conmebol Libertadores e até um clássico contra o Palmeiras no período.
O camisa 10 do Timão optou por viajar à Holanda para iniciar o tratamento da lesão com o departamento médico da própria seleção. Memphis se machucou no primeiro tempo do jogo contra o Flamengo, no último domingo, logo após criar a jogada que originou o gol de Yuri Alberto. Memphis foi ao chão, segurou a coxa direita e pediu substituição.